E aí, pessoal, tudo bem? Quem tá falando com vocês é o Rony Souza em mais um episódio, né? Esse episódio, especificamente, eu tenho certeza que vocês vão gostar. É um pouco sobre cenário macroeconômico mundial, né? Eu vou estar conversando um pouquinho aqui com vocês sobre meu ponto de vista, né? Lembrando que não é uma recomendação de investimento, falando um pouco sobre o que está acontecendo no mundo, né? Todos nós estamos um pouco cientes, né? Tem uma série de variáveis. E o que eu acho que pode acontecer no curto, médio e longo prazo, levando-se em consideração alguns cenários e situações das quais eu já projetei e também das quais eu já espero que venha a ocorrer aí daí algum tempo, né? Bom, o primeiro deles a gente está vendo, inclusive em episódios antigos, desde quando começou a Covid, eu já tinha comentado sobre lá atrás, essa impressão de dinheiro sem controle nos Estados Unidos, uma hora ia acontecer um problema, ia gerar um problema. E goste ou não, o mundo ele gira em torno do dólar, gostando a gente ou não. E aí já é um assunto para um outro episódio, não é porque os Estados Unidos é bonito, é porque tem poder bélico, e por isso que inclusive o maior investimento, o maior gasto que eles têm é no exército, né? A parte de petróleo, não é porque eles são bonitinhos, né? Se você não aceita petróleo em dólar, enfim, principalmente na parte da Arábia Saudita, você vai ter alguns problemas, né? Basicamente é isso que funciona. Então não existe a palavra do professor Ock, muito bom, sinal do professor Oliver também. Não existem países amigos, existem interesses, e é um fato, né? Então a gente está passando por esse problema hoje em dia. Tem a guerra na Ucrânia com a Rússia, que gera desabastecimento de determinadas linhas de produção de alimentos, né? Trigo, soja, fertilizantes e tudo mais. E esse desabastecimento faz com que o preço de produtos que usem na sua composição esses elementos, eles aumentem o preço fora a inflação, né? E também tem a reduflação, que inclusive já fiz um artigo no meu blog falando sobre, que é a diminuição do tamanho dos produtos, como por exemplo, né, o mais clássico, a caixa de bombom, que vinha 400 gramas, e hoje não vem nem 250, e os bombons são ruins, é gordura hidrogenada, é aquela coisa gordurosa, não é mais o chocolate de verdade. Porque para manter o preço eles tendem a reduzir o tamanho da caixa, né? Da caixa de bombom. Ah, então, o que acontece? A gente está passando por todo esse problema, né? E a tendência é que de ano após ano a gente vai ter cenários, né, daqui para frente que vão ser cenários bem complicados, porque não só para o Brasil, mas para o mundo, né? Estados Unidos está amargurando aí 8% de inflação, lembrando que eu estou gravando esse episódio no dia 30 de abril de 2022, né, no momento que você está ouvindo esse episódio. Então o Brasil não, perdão, os Estados Unidos está amargurando mais ou menos aí 8% de inflação e o Brasil quase 13% de inflação nas costas. Então, o trabalhador pobre, mais pobre, né, ele não tem essa noção. Ele acha que R$ 100 é a mesma coisa, não é, né? Isso quer dizer que R$ 100 perdeu R$ 13 a mais, né? Ou seja, já tinha perdido, né? Mas perdeu mais ainda do que tinha de poder de compra. Ou, pensando de uma outra forma, o que você comprava com R$ 100, tem que ter R$ 113 agora para você comprar a mesma coisa. Parece pouco, né? Se você multiplicar isso vezes 10, como se fosse R$ 1.000, você precisa ter R$ 1.130 para comprar o que você comprava. Então, em orçamentos mais majorados, né, mais alavancados, faz uma diferença. Agora pense isso para um país, né, para produção e tudo mais. É um desastre, né? E isso eu tinha falado lá em 2020, 2021 que quando os bancos centrais falavam que não tem inflação, é transitório, era basicamente tudo papo furado, né? Porque eles não queriam criar pânico. É mentira, na verdade. Essa é a verdade. Porque isso é fato que ia acontecer. Eu mencionei também lá em podcasts anteriores que em 1929, na crise de 29, foi menor, porque, primeiro, lembrando, a população na época tinha de 3 bilhões de pessoas, hoje são quase 8. Então, é o mesmo que dizer que com 3 bilhões, hoje o impacto é 3 vezes maior, porque você tem mais pessoas, mais bocas para alimentar no mundo. Então, basicamente, o impacto ele é maior. Fora que hoje o mundo é muito globalizado, muito interligado. Na época, a quebra da Bolsa de Nova York foi só em Nova York e depois chegou em outros países e tal, mas
foi tipo um tsunami com impacto reduzido, conforme a onda fosse indo mais longe, né? Só que o problema é que no contexto que a gente vive, né, e um outro erro aí também no capitalismo moderno, foi que as empresas e tudo mais, para reduzirem custos, né, principalmente também impactos da inflação anteriores, né, eles mandaram a produção, ao invés dos Estados Unidos e outros países, para a China. E é muito perigoso você direcionar a produção de um país para um outro país só, né? E se acontece alguma coisa lá, como já está acontecendo de novo, um novo lockdown lá na China, isso vai travar container, isso vai ter delay, isso vai aumentar o frete marítimo, que já está caríssimo. Enfim, isso vai gerar um caos generalizado. E esse é o reflexo, esse é o resultado, né? E parece que a humanidade ainda não aprendeu de novo, porque teve a Covid até agora, ainda está tendo um problema lá na China e ainda não fizeram muita coisa. Então você tem esse cenário, né? A questão da China, lockdown, você tem a questão da guerra, né? Que não é nova, né? Aí eu já não vou nem me aprofundar muito, porque é muito extenso. Eu vou só recomendar vídeos do professor Oliver, é só pesquisar no YouTube, né? Professor Oliver, Guerra Ucrânia, professor HOC, Guerra na Ucrânia. Você vai encontrar entrevistas dele no podcast Inteligência Limitada, que inclusive eu recomendo fortemente. E entender um pouco mais dessa geopolítica internacional, diplomacia e tudo mais. Então você tem a guerra na Ucrânia com a Polônia, né? A Ucrânia resistindo lá e a Rússia mentindo e seguindo o mesmo processo, falando que ela que está sendo vítima, blá blá blá, enfim. Aí já é um outro episódio também. Bom, basicamente a gente tem o cenário da guerra, que desabastece o mundo, a gente tem o cenário da China, a gente tem inflação dos Estados Unidos, temos inflação no Brasil, já tínhamos problemas no Brasil, porque o salário mínimo no Brasil são R$ 1.300. Gente, R$ 1.300 é nada. Não é muito dinheiro. R$ 1.300 é muito pouco. O salário mínimo correto no Brasil, já cansei de falar isso, era R$ 5.000 no mínimo. O correto seria, na verdade, 6.000, sabe? E é isso que é triste, porque político, que muitas vezes não faz nada, basicamente, e nada assim a mais do que sua obrigação. Ah, asfaltou minha rua. Não tá fazendo nenhuma bondade, não. Assim, ele foi pago, tá sendo pago, foi selecionado, né, escolhido para isso. Então não é nenhum, oh meu Deus. Então, o político ele tem o salário dele atualizado, né? R$ 33.000 por mês, 39, daqui a pouco vai para 40, 50 mil, 100 mil por mês, daqui a alguns anos, com a inflação e tal. E as pessoas mais carentes, né, as pessoas mais pobres, humildes e tal, não tem, sabe? No meu caso, por exemplo, né, eu nunca tive carteira assinada. Por eu ter minha própria empresa, eu faço todo ano, né, aliás, todo mês, perdão, a correção do meu salário, né, e dos colaboradores envolvidos. Então, essa correção ela se dá pelo índice da taxa Selic. Isso para a divisão da minha empresa no Brasil. Para a divisão no exterior é outro processo. Então, você tem um percentual, né, a ser corrigido mensalmente. Mas a gente sabe que não é uma realidade em todas as empresas, em todos os cenários, né? Porque você depende da cadeia produtiva e você depende de outros setores. Porque não adianta você aumentar do seu lado, sendo que, ou tentar reduzir, que seja, sendo que o fornecedor ele não consegue fazer essa mágica. Então vai empurrando, é um trem que vai empurrando todo mundo que tiver na frente, você não tem muito o que fazer. Então é muito triste isso, porque eu costumo sempre questionar, quando as pessoas falam, mas Juan, as coisas estão muito caras e tudo mais, tá um absurdo e tal. Eu concordo, né? Você pode até utilizar isso como de fato um argumento, né? Mas eu costumo analisar de uma outra forma. Eu falo que as coisas na verdade não estão caras. O nosso dinheiro que está valendo cada vez menos, é o contrário. E outra, um iPhone custando 5, 6, 7 mil reais não tá caro, né? O que está errado é o seu salário mínimo. Se o seu salário mínimo fosse 6.000 reais por mês, em um mês e meio você compraria, como era no passado. Entende? Principalmente quando o plano real, o dólar era 1 para 1 ou próximo, né? Depois, quando foi disparado aí, era 1 para. A cada R$ 1 você comprava 50, 60 centavos de dólar. Então, não é mais essa realidade.
entende? É totalmente desproporcional, né? Totalmente diferente. Então, é incrível como ainda tem muitas pessoas, e é um choque de realidade muito grande, é muito triste também de ver isso, principalmente no Nordeste, que R$ 1.000 tem muita gente que não ganha nem R$ 1.000 por mês. É muito triste, é muito lamentável, sabe? E parece que quanto pior, melhor para os políticos, né? Porque quando você tem problemas, você vai, né, ter sempre ali profilaxias para apresentar para o povo para resolver esses problemas que, principalmente o povo que não tem uma boa educação, né, e não vai pesquisar a respeito. Problemas estes que você criou, você vem como salvador da pátria para resolver esses problemas, né, em si. É igual o Lula aí recentemente dizendo que vai salvar, petróleo é nosso e não sei o que e tal, vai tirar do dólar. Queira vos lembrar que quem fez o switch, né, quem alternou aí foi a Dilma, mando do Lula. Então é complicado, sabe? Que na época tinha carne, esses papos furados aí que as pessoas falam. É, Se você for puxar realmente na fonte ali, na origem, o período Dilma, em 2011, 14, por aí, de 11 a 14, ela aumentou mais de 20% os impostos de carnes no Brasil, né? Então, se teve alguém que, né, empurrou a goela abaixo do povo, não foi, né, eu não estou defendendo o governo atual, deixando bem claro, né? Eu tenho diversas divergências com o governo atual, mas eu estou dizendo que dois pesos, dois medidas. Inclusive, no podcast anterior eu falei sobre liberdade de expressão. Então, essa é a minha liberdade de expressão, né? Eu poder comentar a respeito, né? É... Então é meio discrepante, né? Muito triste você ver que essa briguinha gera tanta miséria e tanta gente em situações complicadíssimas, né? Não estou generalizando também, mas no Nordeste também, infelizmente, você tem casos de pessoas que estão acomodadas, de pessoas que não querem mudar, né? Ou que têm receio do novo, de você tentar alguma coisa remota, fazer um outro dinheiro, né, de forma legal e tudo mais. Eu tenho pessoas próximas, que eu prefiro não citar nomes, inclusive, que passam por essa situação. E isso muitas das vezes por falta de instrução. As pessoas elas acreditam naquele mantra que foi ensinado, né, doutrinado muitas das vezes, de que você nasceu pobre, vai morrer pobre. Eu nasci pobre, morri. Eu nasci pobre, vim de uma família humilde, cheguei a morar em favela, no interior do estado do Rio de Janeiro, né, em Barra Mansa, no bairro de 9 de Abril, e tô aqui hoje, sabe? Eu acho que tudo é um caminho. A gente tem que estar sempre em constância, né? E em evolução. Então, nunca ficar estagnado, né? Mas enfim, aí já eu tô fugindo um pouco aqui o tema. Eu tô só querendo mostrar para vocês que todo esse impacto global vai afetar muito o Brasil, principalmente em regiões mais carentes, como o Nordeste e outras regiões. Porque lá, se você pega o PIB, que é o Produto Interno Bruto, tem algumas regiões que você ganha menos do que o salário mínimo, e às vezes é a família inteira, né? Então é bem complicado. Eu fico imaginando a cada ano você aumentando 10 a 15%, né, na inflação, é complicado. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a energia aumentou 15% esses dias, né? É o reajuste aí de inflação, correção. No Nordeste foram 22, 25 lá no Ceará e tudo mais. Então, assim, tem a questão do gato também. Então, as empresas elas vão repassar o prejuízo que elas estão tendo. Isso faz parte, normal. Até porque não são empresas de caridade, né? E basicamente é complexo isso tudo, né? Porque daqui a pouco as pessoas elas vão ter que, né, dormir com um lampião de novo. Vai ficar aquela coisa bem retrô e bem retrógrada, né? Diria. Como já acontece, infelizmente, né? Pessoas que não têm mais acesso ao gás fazem a comida no carvão, né? E acabam se queimando e tudo mais. É muito triste isso tudo, né? Que a gente está passando. Enfim. Então, a gente vai passar por um momento bem turbulento aí no mundo, essa é a grande verdade, né? Principalmente dependendo do que for desencadeado aí com essa guerra da Ucrânia e da Rússia, né? Porque tem relatos aí, né? Inclusive aconteceu do porta-voz da Rússia dizer que o risco de uma terceira guerra mundial é real e tal. Enfim, usando esse cenário seria catastrófico
e bolsa, inflação e tal, e ficar tudo descontrolado no mundo e entraríamos num retrocesso também gigantesco, né? E fora as vidas que poderiam ser perdidas, mais ainda, né? Então é complicado. Mas enfim, a gente tem que ter pensamento positivo e também fazer a nossa parte, né? Então, em um futuro podcast, eu vou tentar trazer aqui um tema um pouco mais brando, né? Sobre fazer renda extra, né? De se capitalizar, porque depender somente de salário mínimo e depender de valores contadinho todo mês, não dá. Principalmente porque a inflação vai corroer nesse valor ano após ano. Então, você tem que corrigir obrigatoriamente esses valores para poder equilibrar, né, e quantificar da forma correta, né? E não é nenhuma benesse esse tipo de coisa, é o mínimo, né? Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários no site falando de coisas.br e eu quero ouvir a sua opinião, porque aqui a liberdade de expressão, conforme eu mencionei no outro episódio, ela é preservada, tá bom? Fique à vontade. O link também está fixado no podcast, caso vocês queiram conferir. Fiquem à vontade e vejo vocês na próxima. Até mais. Tchau, tchau.